Para transmitir o que sinto, devo dizer, em primeiro lugar, que não compartilho, por exemplo, não usaria uma expressão como o Sr. Presidente da República, de alegria, porque acho que o acontecimento é tão complexo e que isso ficará claro a seguir, no decorrer deste programa, que não compartilho dessa alegria. Acho que há uma questão prévia. Uma questão prévia que é fundamental a colocar. É que o juízo que a história, quando assentar um pouco a poeira, dentro de 10 ou 15 anos, faz destes complexos acontecimentos que estamos a ver neste momento, será profundamente diferente de quase tudo o que no momento se diz. Não em Portugal, mas em todo o mundo. Basta lembrar, para dar dois exemplos, o que se escreveu fim da Revolução, por exemplo, na altura da restauração dos Bourbons, sobre a Revolução Francesa, faz-nos rir hoje. O que se escreveu era uma série de absurdos. O que se escreveu e o que se disse em termos de reflexão histórica após a Revolução do Cromwell de 1648 é uma incompreensão completa da história. Eu queria apenas dizer, nesta primeira intervenção, por hora... Vai-me explicitar as reservas que tem quanto ao acontecimento. A sua ausência de alegria total. Sim, ao longo da intervenção, não já... Não consegue sintetizar em dois ou três pontos? É que há questões que o Presidente, por exemplo, abordou em dois pontos. Há uma contradição profunda, não quereria dizer isto agora, mas entre a contribuição, que é das maiores da humanidade, do gênio criador alemão para a cultura, para o processo civilizatório, e, por outro lado, há um peso trágico dos resultados do irracionalismo alemão, que é ao longo da história, não é recente, fala-se de Hitler, mas nós vemos que já na Baixa Idade Média, com a Ordem Teutónica, vemos com a formação do Estado da Prússia, vemos com o Império dos Hohenzollern, é que cada vez que aquele impulso irracional alemão, numa Alemanha forte, numa Alemanha que vem à superfície tudo o que tem havido de negativo, qual é o resultado? O resultado tem sido tragédias, em qualquer caso têm sido tragédias para a humanidade, com uma ânsia de dominação. Eu com isto não quero dizer, por isso dizer que não queria sintetizar por hora, não quero dizer que viabiliza a possibilidade de uma guerra desencadeada, quer dizer, pela nova Alemanha. Há só um fator. Eu queria terminar esta intervenção chamando a atenção. Nada disto era esperado. Durante 40 anos existiram dois Estados alemães, foi aceito como uma normalidade, e há um fator pouco estudado, de que quase não se fala, que é importantíssimo, que é as circunstâncias em que esta unificação e não reunificação se tornou possível. Não podemos também esquecer que a unificação alemã é, de certa maneira, um culminar da política europeia de Mikhail Gorbachev, mas paradoxalmente ela leva à ruína, leva à liquidação dessa política europeia por um paradoxo interessante e que a história analisará. Eu, por hora, então, ficaria por aqui. Não quer sequer levantar o véu sobre esse paradoxo? O paradoxo é que a influência da União Soviética no mundo hoje, não apenas a influência da União Soviética, em consequência dos desdobramentos de toda uma política, no plano externo, assiste-se a um declínio. Eu há dias falei aqui na televisão do declínio do poder imperial americano, mas nós estamos também a assistir a um declínio da presença, da influência da União Soviética do mundo. E dialeticamente é inseparável esta política europeia em relação à Europa, cujo desfecho lógico foi a unificação da Alemanha, desse declínio também da influência soviética no mundo. Joaquim Aguiar, boa noite. O Sr. partilha destas reservas que o Dr. Urbano Rodrigues... Repare, eu não gostaria de tirar pontos médios, mas, de facto, penso que há que sublinhar duas coisas, uma no campo político, outra no campo da interpretação dos acontecimentos. No campo político, um dirigente, quando fala, é sempre otimista e positivo. Trabalha com o que existe. E o Presidente da República só pode falar daquilo que existe, que é a Alemanha unificada dentro do quadro europeu. E, portanto, não pode deixar de ser otimista e afirmativo nesse novo programa que a unificação alemanha oferece à Europa. Mas há a perspectiva analítica. E, do ponto de vista da perspectiva analítica, queria afastar-me um pouco do tipo de considerações do Dr. Miguel Urbano Rodrigues, justamente porque ele ainda está a utilizar o referencial de análise que saiu da Segunda Guerra Mundial e que, de facto, viveu até hoje e orientou até hoje a evolução política. Ora, o que acontece nestes últimos 2 anos, embora já houvesse anúncios dessas possibilidades um pouco mais longínquos, o que acontece nestes últimos 2 anos é que essa ordem
estabelecida na divisão leste-oeste, pura e simplesmente deixou de existir. E hoje temos um referencial de análise completamente diferente. Ora, justamente esta diferença não impede... é prematuro assumi-lo desde já? Ouça, não podemos utilizar mais o referencial anterior. Porque desde a Cimeira de Malta não é mais possível continuarmos a funcionar na perspectiva de Yalta. Terminou. Os problemas agora são outros e temos que olhar para eles com uma perspectiva que, sem esquecer as indicações históricas, tenham em conta que estamos a construir uma ordem completamente diferente. E, nesse aspecto, eu não posso deixar de tornar a sublinhar a característica otimista das declarações do Presidente. É evidente que o Presidente, quando cita 6 personalidades, ou 7, não os cita por acaso. Weizsäcker é, de facto, hoje, o Presidente da Alemanha, não é a figura política mais relevante da Alemanha neste momento. O chanceler Kohl ou o candidato do SPD, Lafontaine, são, do ponto de vista político efetivo, provavelmente mais significativos. Mas Weizsäcker é justamente o humanista. Ou seja, é a garantia de que esse lado humanista da civilização germânica pode ganhar. Tem razão o Dr. Miguel Urbano Rodrigues quando recorda o irracionalismo, o nacionalismo, a ideia de missão germânica na Europa que nos levou a 2 difíceis situações durante este século. Mas a verdade é que a ordem que saiu desses 2 conflitos mundiais deixou de existir, não podemos continuar a olhar para ela, temos que trabalhar na perspectiva do futuro. E penso que, mais à frente, voltaremos a essa perspectiva do futuro. Voltaremos, de certeza. Sr. Embaixador. Eu ouvi com a maior atenção, evidentemente, as 2 declarações, as 2 intervenções do Dr. Miguel Urbano Rodrigues e do Dr. Joaquim Aguiar. E talvez eu quisesse exprimir, ou pudesse exprimir, o meu acordo geral com essas 2 declarações, mas resumi-las-ia talvez de uma outra maneira. A Europa, secularmente, não é apenas neste século, tradicionalmente a Europa tem enfrentado este dilema no que diz respeito à Alemanha. Pela sua situação geográfica, pela quantidade da sua massa populacional, pela sua capacidade humanística, pela sua capacidade tecnológica, a Alemanha revela sempre uma capacidade de chefia, tem sempre uma vocação para a hegemonia. E a Europa tem sido confrontada com esta realidade. Portanto, partilha das reservas que o Dr. Miguel Urbano tem reconhecido essa realidade. Simplesmente, no momento mesmo, no próprio momento em que reconhece essa realidade, receia, manifesta receios. O acordo que as grandes potências, designadamente as grandes potências europeias como a França e a Inglaterra, deram à reunificação da Alemanha, implica, tacitamente, indiretamente, mas muito explicitamente, por outro lado, se quiser, o reconhecimento dessa realidade geográfica, humanística, tecnológica, cultural do povo alemão. E, por outro lado, e por isso deram o seu acordo, por outro lado, nós começamos já a ver sinais de alguns receios, sinais de algumas reservas. O que é que se vai passar depois desta reunificação da Alemanha? Mas estou de acordo, noutro plano, com o Dr. Joaquim Aguiar, o chefe de Estado português não podia deixar de saudar este acontecimento, é evidente. Não podia deixar de o assinalar. E dadas as relações que temos com a Alemanha, somos parceiros da Alemanha da NATO, somos parceiros da Alemanha na CEE, é evidente que tinha de saudar a Alemanha, desejar à Alemanha, evidentemente, todas o bem-estar, todas as felicidades e mostrar, evidentemente, otimismo. Para além da declaração... E o senhor partilha desse otimismo, Sr. Embaixador? Eu partilho desse otimismo e acho que não devemos ter receios da reunificação da Alemanha, mas isso depende do ponto de vista em que nos colocarmos. Se nos colocarmos de um ponto de vista puramente europeu, puramente europeísta, de uma Europa unida, de uma Europa com uma soberania unitária, então aí assim talvez nós possamos ou devamos ter receios da Alemanha. A reunificação da Alemanha é um facto relevante e não pode deixar, agora não estou a dizer-me em que sentido, com que orientação, em que plano,
é que as consequências da reunificação da Alemanha se vão produzir. Agora, que se vão produzir consequências da reunificação da Alemanha, isso não há dúvida nenhuma. E algumas delas podemos desde já antevê-las. É evidente, a mim parece-me evidente, que a Alemanha vai, por exemplo, reivindicar uma maior representação no Parlamento Europeu. Não pode deixar de o fazer, aumentou consideravelmente a sua Estamos população. neste momento já a ver algumas imagens em direto da E mais CNN, outras ainda depois, de grande se quiser, júbilo, com certeza. em frente à porta de Brandenburg. E essa modificação da representação da Alemanha